Olá, meus amigos. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco das técnicas sobre gestão de franquias. Alguns tópicos que eu vou colocar aqui servem tanto para franqueados como para franqueadores. E a maioria delas serve tanto para franqueados quanto para franqueadores. Então eu vou passar tópico por tópico, vou falar um pouquinho de cada um, mas o importante é você que está assistindo o vídeo, seja franqueado ou franqueador, que você tenha a consciência da importância destas técnicas que eu vou passar aqui, porque elas são de suma importância para a sobrevivência da sua empresa, ok? Vamos começar com o planejamento estratégico. O que seria o planejamento estratégico? O planejamento estratégico ele define o norte da sua empresa. Tá? É ele que vai definir os objetivos de curtíssimo, curto, médio e longo prazos. De que forma eu vou alcançar. É a partir do planejamento estratégico, inclusive, que eu vou definir o meu plano de ação, o meu plano de negócios, né, que vai direcionar as ações que a gente vai tomar ao longo da vida da empresa. No caso do franqueador, o planejamento estratégico ele serve inclusive para saber se ele vai ter as lojas próprias, eu vou falar isso daqui um pouquinho mais lá na frente, né, ainda nesse vídeo, se ele vai ter algumas lojas próprias ou se já vai partir direto para a expansão, para a abertura das franquias, dos franqueados no caso, quantas lojas, quantos profissionais ele vai ter em cada loja, qual vai ser o modelo de negócio, que tipo de market share ele quer alcançar, o tipo de serviço que ele vai prestar, quem é o público-alvo dele, qual é o investimento inicial e N variáveis que ele vai precisar ter em mente para passar por franqueado. O franqueado, por sua vez, precisa do planejamento estratégico da sua loja ou das suas lojas, das suas franquias, né? Quanto ele está disposto a investir, quanto tempo ele precisa para recuperar o capital investido, se é que vale a pena, né, abrir aquela franquia de acordo com o tempo que ele tem ali de retorno, é ele que vai avaliar isso na hora de adquirir uma franquia, enfim. Então o planejamento estratégico ele vai ajudar ambas as partes a sair do ponto A, que é onde a gente está hoje, para chegar no ponto B, que é onde a gente quer chegar, em determinado período de tempo. Então o planejamento estratégico é uma ferramenta muito importante nesse caso. O ambiente mercadológico. O que seria o ambiente mercadológico? É o ambiente do mercado. Onde nós estamos inseridos hoje com o nosso negócio, com a nossa franquia. Então a gente tem que ter consciência de fazer a análise prévia do ambiente mercadológico para saber, em primeiro lugar, no caso do franqueador, se vale a pena ele abrir aquele tipo de negócio, se ele vai ter um retorno. Então quem é que vai trazer essas respostas? Uma pesquisa de campo, o boca a boca, uma pesquisa pela internet também é válida, utilizando as redes sociais, por exemplo, para saber se em determinado local vai valer a pena abrir esse negócio que a gente está pensando em abrir, se vai trazer retorno, se a gente não vai tomar prejuízo fazendo isso. Então, N variáveis também envolvem a análise do ambiente mercadológico. Então, isso é uma análise prévia que tem que ser feita antes da abertura, não só do franqueador master, da loja master, digamos assim, como de cada uma das franquias. Aquele lugar ali onde o franqueado vai abrir o seu negócio, vai ser rentável, vai ser lucrativo, vai ter público-alvo, vai ter um público que vai trazer um retorno financeiro. Então isso tudo tem que ser levado em conta, assim como aspectos culturais. Por exemplo, aqui no Brasil, o Brasil é um país continental, a gente sempre ouve as pessoas dizerem isso, a cultura muda de estado para estado, então um produto que é rentável em algum estado pode não ser em outro e vice-versa. Então isso acontece muito. Tem que ser levado em consideração a cultura daquele local, os aspectos econômicos, a tributação que muda de município para município, dependendo do negócio. Então isso tudo tem que ser levado em conta antes da abertura da franquia. Vamos falar agora um pouco sobre a estratégia multicanal. O que seria isso? Utilizarmos diversos canais para que possamos trabalhar o marketing, a divulgação do nosso produto, do nosso serviço e da nossa marca. São três coisas diferentes. Como é que eu uso uma estratégia multicanal? Eu preciso fazer um estudo de viabilidade. Onde está meu público-alvo? Está na internet? É um público, por exemplo, mais jovem, mais conectado? Ou não, ele está somente na rua? Enfim, isso tudo tem que ser levado em consideração para que eu possa utilizar essa estratégia multicanal, não só para divulgação da marca, produto ou serviço,
como também para as vendas. Minhas vendas vão ser feitas, só no ponto de venda físico, ou seja, na loja. Minhas vendas vão poder ser feitas por telefone, por um canal exclusivo, vão poder ser feitas pela internet, né, através de compra online, enfim, isso tudo tem que ser muito bem explorado, não esquecendo que a partir do momento que eu efetuo vendas à distância, ou seja, o televendas, né, por telefone, pela internet, ou por outros meios, enfim, eu preciso me preocupar muito com a logística, como é que eu vou entregar, tempo de entrega, o custo dessa logística, o custo do profissional que vai efetuar esse serviço, então tudo isso tem que ser levado em conta, mas a estratégia multicanal de divulgação da marca e da prestação de serviço ou entrega do produto, ela tem que ser levada em consideração antes, inclusive, da abertura do portfólio, né, que a gente vai explorar. As unidades próprias, como eu falei ainda agora no início do vídeo, o que seriam as unidades próprias? Elas seriam o seguinte: um laboratório do franqueador antes de colocar a sua marca à venda como franquia, digamos assim, né? Ele tem a primeira loja dele, ele viu que deu certo, está pensando em expandir. O que é recomendável na maioria dos casos? Vamos abrir outras lojas próprias para a gente ver se aquilo vai dar retorno. Porque às vezes uma loja só, ela é extremamente lucrativa, mas a partir do momento que a gente abre várias, dependendo do ponto, a gente vai ver que não é. Então a gente tem que fazer uma análise geográfica, de repente, para saber se não está dando certo, porque esses pontos em que a gente abriu as outras lojas são pontos errados em relação ao negócio. Então a gente abre algumas lojas, sempre que possível, abre a segunda, abre a terceira, abre a quarta. Tá dando certo? Aí sim, a gente parte para a expansão da venda da marca, ou seja, da venda da franquia. E aí sim, o franqueado ele vai ter até um pouco mais de segurança por saber que 2, 3 ou 4 lojas, e não somente uma, são cases de sucesso. Então vai valer a pena para ele investir. Então é um retorno que vai voltar para o próprio franqueador, né? É um investimento que vai acabar voltando para ele, porque ele tem mais segurança na hora de vender a sua marca, a sua franquia. Então, vale a pena, às vezes, ter unidades próprias, mas isso tem que ser feito através de um estudo prévio, né? A partir do sucesso da primeira loja, do primeiro ponto de vendas, aí a gente pensa em expandir para a segunda, expandir para a terceira, antes de vender a marca para outros franqueados. Supervisor de campo. O que seria o supervisor de campo ou consultor de campo, como algumas pessoas costumam chamar? É um profissional recomendável para o franqueador. O que esse supervisor de campo, ou coordenador, ou consultor de campo, ele faz? Ele visita frequentemente as lojas dos franqueados ou as próprias para ver se todas elas estão seguindo o padrão estabelecido pela franquia master. Ou seja, é esse supervisor que vai garantir a qualidade dos serviços e a padronização de tudo que é oferecido para os clientes. Então, ele tem um papel-chave e dependendo da quantidade de franqueados ou de lojas próprias que a marca possua, eu tenho que ter, às vezes, uma equipe de consultores de campo, né? Se a minha franquia, por exemplo, ela foi distribuída por todo o Brasil, imagina um consultor de campo só visitar frequentemente todos os estados, fica realmente inviável. Então, estabelece-se um perfil, um manual com todas as normas de padronização. O consultor, o supervisor de campo, ele vai estudar a fundo esse manual, ele vai ter consciência de tudo que ele tem que avaliar. Então ele vai receber um checklist do franqueador master para ele ir ticando conforme ele visita as lojas próprias ou de um franqueado, para saber se aquilo ali está de acordo com o estabelecido com a franquia master. Então vale a pena investir nesse profissional, de preferência um profissional qualificado, que saiba a importância dessa padronização, porque se ele não comprar essa ideia da padronização, não vai adiantar o serviço de campo, vai ser literalmente uma perda de tempo. Então, invista bem na hora de escolher o seu supervisor ou consultor de campo, ok? Bom, a reboque do trabalho do supervisor de campo vem a avaliação do franqueado. O franqueado ele tem que estar em uma avaliação constante, porque o que está em jogo ali é a marca do franqueador master, é aquela marca que ele criou num primeiro momento, em que ele acreditou, em que ele investiu para poder conseguir um sucesso no negócio dele, no mercado, e ele não pode deixar que o franqueado coloque tudo isso a perder. Então o franqueado ele tem que passar por avaliações constantes. Como é que essas avaliações são feitas?
principalmente com a ajuda do supervisor de campo, do consultor de campo, que vai avaliar se tudo aquilo ali que o franqueado está fazendo está seguindo a padronização, e através dali, do checklist que eu falei ainda agora, ele vai avaliar se o franqueado está precisando de uma consultoria, se ele está precisando de uma reunião de alinhamento, ou de repente ele está investindo pouco na loja dele, enquanto franqueado, ele precisa também investir, obviamente, se ele precisa investir no treinamento dos colaboradores da equipe dele, de vendas, de atendimento, isso tudo precisa ser levado em conta na hora de fazer essa avaliação, mas essa avaliação ela tem que ocorrer periodicamente, no cabresto ali, como a gente chama, para que o franqueador tenha certeza de que a sua marca ela só vai crescer no mercado e não regredir. Então, tenha cuidado com isso. Não adianta também eu só fazer a avaliação dos meus franqueados ou até mesmo das minhas lojas próprias, se eu não tiver, por exemplo, como é que eu vou dizer, um suporte, uma estrutura de suporte que possa auxiliar aos franqueados na hora de desenvolver o próprio negócio dele. Não adianta ele simplesmente comprar a franquia, o franqueador lá vende o direito de uso da marca, dá aquele suporte inicial de estrutura, equipamentos, enfim, e depois ele não presta mais nenhum tipo de auxílio. O franqueado ele tem que ser treinado constantemente, ele tem que ser acompanhado e não só simplesmente avaliado para o franqueador dizer, você está certo, você está errado. Não é bem por aí. O franqueador precisa dar esse suporte, ele precisa ter um canal direto de comunicação com todos os seus franqueados, nem que para isso ele tenha que montar uma equipe de consultores ou de coordenadores que possam auxiliar o franqueado nas diversas dificuldades que possam surgir. Não só no âmbito, por exemplo, financeiro, às vezes tem o franqueador ajuda o franqueado em algum acordo pré-estabelecido, como também na parte de treinamento, de consultoria, de dicas de como o franqueado possa levantar o negócio dele, porque o interesse também é do franqueador, principalmente dele, aliás, porque é a marca dele que está em jogo. Então esse suporte ele tem que acontecer. Bom, vou falar primeiro de marketing de uma forma geral. O que seria o marketing? Muita gente fala o seguinte, marketing é propaganda. Isso é um erro muito grotesco. Já acabou essa teoria de que marketing, uma teoria errada, aliás, marketing é propaganda. Não, marketing é o seu relacionamento com o mercado. A publicidade e a propaganda são dois pequenos braços da grande ciência chamada marketing. Então, marketing ele é esse relacionamento. Ele começa, sim, com a publicidade, ele pode iniciar com a publicidade, a propaganda, ele passa pelo excelente atendimento, ele passa por uma política de preços que tem que ser pré-estabelecida, tem que ser pesquisada para saber se a gente está no mercado, passa também pela busca do meu público-alvo, pelo estabelecimento da marca no mercado, pela conquista de market share e vai até o pós-venda. Não adianta eu simplesmente vender um produto e serviço e esquecer aquele meu cliente. Esse cliente, ele pode não só voltar, consumir mais, como também o principal, indicar outros clientes. Se cada cliente indica mais 3 ou 4, porque ele ficou satisfeito com o produto ou com o serviço, ou até mesmo com o atendimento, o negócio vai acabar crescendo de forma exponencial, porque ele vai dobrar, triplicar, quadruplicar, enfim. Isso só faz o negócio prosperar, ok? Só que tem um outro pequeno detalhe dentro do marketing que muita gente não leva em consideração, que é o geomarketing. O que é o geomarketing? É aquele marketing regional. Falei também no início do vídeo, fazer pesquisas locais para ver se vale a pena eu estabelecer o negócio naquele local onde eu estou pensando, ou se eu vou expandir para um estado brasileiro, estado A, B ou C, não importa, eu tenho que saber conhecer a cultura daquele estado, conhecer a tributação, legislação, para ver se vai valer a pena eu abrir uma franquia ali, ou se isso vai me trazer um prejuízo no curto, médio ou longo prazo, não importa. Ninguém quer abrir um negócio para ter prejuízo, seja agora ou seja depois. Então o geomarketing, ele é muito importante, fazer pesquisas locais para ver se vai valer a pena eu abrir uma loja, ou de repente abrir a segunda loja se eu já tenho a primeira, saber como é que a comunidade ao redor está reagindo à abertura desse novo negócio, se eles estão gostando, enfim, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, marketing e geomarketing são duas ferramentas assim poderosíssimas na hora da gente abrir uma franquia. A gestão de produtos, muita gente acha que
não é importante, mas ela é sim. Vou explicar o porquê. Se a sua franquia, por exemplo, é uma loja, obviamente eu não estou falando aqui de uma franquia de prestação de serviços, não nesse momento, mas a gestão de produtos, dentro de uma loja, por exemplo, ela é muito importante porque eu preciso saber quais são os meus produtos que estão à venda, deles, quais são os que vendem mais, quais são os meus carros-chefes, como a gente costuma dizer, né? Quais são os que trazem maior retorno. Às vezes o produto que mais vende é o que menos lucratividade traz para o franqueado ou para o franqueador. Então, isso tem que ser levado em consideração. O meu estoque, validade de estoque, técnicas de logística que eu vou falar mais à frente, como FIFO e FEFO, eu tenho que saber analisar e aplicar as ferramentas corretas para eu fazer essa gestão de produtos de uma forma adequada. Tem que levar em consideração a minha gestão de estoques também, está muito atrelada à gestão de produtos, mas essa análise de todo o meu portfólio de produtos, ela tem que ser levada muito a sério. Caso contrário, eu posso ter um problema muito rapidamente após a abertura da franquia. Outro ponto importante também é a gestão de marcas, né? A gestão de marcas, ela envolve muita coisa. Envolve a questão jurídica, né? As questões legais, envolve a parte visual, onde eu vou mostrar, visualizar a minha marca, onde eu vou expor a minha marca para o público, se vai ser só no letreiro, se eu vou fazer divulgação através de panfletos, site, redes sociais. Então a gestão da marca ela é muito importante. E como eu falei lá no início do vídeo, quando o franqueador abre um negócio, o franqueador master ele está colocando ali muitas vezes a vida dele em jogo naquela logomarca dele, né? Aquilo ali é a realização de um sonho muitas vezes. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência da gestão da marca para que essa marca só se fortaleça no mercado. Eu não estou falando só da marca visual, onde você absorve ali, poxa, que bacana esse logotipo vermelho, verde ou amarelo, enfim. Não é disso que eu estou falando, eu estou falando da marca de maneira intangível, né? O que aquela marca representa para o público, qual é a qualidade que ela oferece para as pessoas que compram aquele produto ou serviço, e se não é feita uma análise de como os franqueados estão se saindo, essa marca muitas vezes cai por terra. Então a gente precisa se preocupar com a gestão dessa marca, saber o que ela representa na mente do consumidor ou dos potenciais consumidores, na mente do nosso público-alvo e até mesmo na mente do nosso concorrente, para que a gente tenha sempre a preocupação de fazer essa marca sempre crescer e nunca regredir. Então, muito cuidado, porque a marca é o fator primordial para a sobrevivência de uma franquia. A logística, principalmente usada nas franquias de produtos, né? Nesse caso também vou excluir aí a prestação de serviço, que a gente não lida com o produto físico. A logística é muito importante. Outro erro da população brasileira, um erro crasso, devia ser ensinado no ensino médio, talvez até no fundamental, que tudo é logística hoje, né? Só quando a gente fala isso para as pessoas, o que é logística? Pergunta para algum colega seu, ele vai responder, logística é transporte. E isso é um erro também muito crasso, né? Muito fundamental. A logística, ela é todo o processo que vai desde a fabricação de um produto até a chegada desse produto na mão do consumidor final. Tudo isso envolve a logística, é a saída do fabricante, é a compra da matéria-prima, até antes disso, né? Que o fabricante faz a compra da matéria-prima, processa, faz o produto, sai do fabricante, muitas vezes vai para o distribuidor, do distribuidor vai para a loja, para da loja, talvez ir para um revendedor, dependendo do caso, e daí sim chegar no consumidor final. Só que muita coisa tem que ser levada em conta. Esse tempo do início até o fim da cadeia logística, né, que na logística muitas vezes é chamada de supply chain management, ou seja, o gerenciamento da cadeia de suprimentos, ela tem que ser levada em consideração. Por quê? Porque eu tenho produtos perecíveis, produtos com uma validade muito pequena, produtos em que eu não posso deixar muito tempo no estoque, ou, por exemplo, o meu estoque ele fisicamente é pequeno, não posso armazenar muita coisa. Então, eu tenho que prestar atenção a essa cadeia logística, prestar atenção nos valores que eu vou investir, ou que eu vou gastar mensalmente, semanalmente, quinzenalmente, não importa, com os serviços de transporte, aí sim eu falo de transporte, isso tudo tem que ser levado em conta. As pessoas que estão envolvidas com processos de logística, tem que ser pessoas também conscientes, que não vão carregar de qualquer jeito, né? Às vezes isso acontece muito, vou trazer isso para a vida pessoal, quando a gente vai para o aeroporto e a gente vê alguns carregadores sem o menor cuidado, jogando a nossa mala
para dentro do avião e você às vezes tem alguma coisa frágil ali dentro, quer dizer, isso é um erro que ainda se comete na logística, né, mundial. Então a gente tem que se preocupar com isso, quem é a transportadora que vai fazer o transporte do meu produto, como é que isso vai chegar ao consumidor final. Eu me preocupo com a embalagem, quando o meu consumidor, por exemplo, pede um produto para viagem, eu tenho que me preocupar com a qualidade da embalagem que eu estou oferecendo, nem que eu cobre a parte essa embalagem, mas ela tem que ser de boa qualidade para que o cliente fique satisfeito e o franqueador master e o franqueado não saiam no prejuízo. Recursos humanos, hoje muito negligenciado por grande parte das empresas. Isso é um fator-chave. Quem vai atender o meu cliente é o quê? É uma pessoa. Na maioria das vezes, essas pessoas não têm nenhum preparo na hora de vender ou de prestar um serviço, né, para o público-alvo, para o cliente, que é aquele que traz o retorno. É o rei de toda essa situação, como a gente brinca, porque é ele que é o detentor do capital, é ele que está financiando o nosso negócio. Então, você tem um gerenciamento de recursos humanos, principalmente na franquia master, né, que ela é o guarda-chuva, é ela que vai distribuir aquilo ali para as outras franquias. Isso é muito importante, eu tenho que gerenciar pessoas, eu tenho que ter um salário adequado, um plano de cargos e salários, na verdade, que seja adequado ao mercado, um programa de bonificação se eles atingirem determinadas metas. Eu preciso de treinamento constante com todos os meus profissionais envolvidos. Eu não estou falando só do ponto de venda, onde eu tenho o vendedor, o atendente, não. Eu também estou falando do caixa, eu estou falando do auxiliar, do assistente financeiro, eu estou falando, de repente, de um mensageiro, ou no caso de uma franquia de produtos, eu estou falando do office boy, né, que é o portador, que é ele que vai levar o produto lá para o cliente, fazer o sistema de entrega, enfim. Toda a estrutura de pessoal, ela tem que ser constantemente treinada, supervisionada, avaliada e o principal, ela precisa receber o feedback se ela está fazendo tudo de forma correta ou se ela precisa de algum tipo de alinhamento. Eu não posso simplesmente contratar uma pessoa, explicar a bangu, como as pessoas falam, né? E falar para o cara, olha, teu serviço é esse aqui, vai e faz. Não é assim. Com certeza isso vai se voltar contra você, franqueado ou franqueador, que é dono do negócio. Então, tenho que prestar atenção. Quem faz todo o trabalho em qualquer lugar do planeta são pessoas. A partir do momento que você entende isso, você já está com 50% de chance de obter sucesso no seu negócio. Valorize as pessoas que trabalham com você. Treine, dê feedback e acompanhe constantemente. Os aspectos jurídicos, eles muitas vezes são negligenciados também. Isso é um perigo muito grande, porque a partir do momento que eu não tenho, por exemplo, isso começa lá no início, não tenho uma assessoria na hora de legalizar a minha empresa, eu já começo errado. Então, de repente, eu estou enquadrado num sistema de tributação que não é o adequado para o meu negócio, para a minha franquia. Então, o cuidado começa lá no escritório de contabilidade, no departamento de legalização. Ele tem que acompanhar, ele tem que te dar essa assessoria na hora de saber enquadrar a sua empresa, né, na tributação correta, no objeto social que vai estar lá no contrato social de abertura da empresa. Que tipo de objeto, qual é o serviço ou produto que eu posso vender ou prestar. Enfim, eu preciso levar tudo isso em conta. Aberta a empresa, eu preciso saber, por exemplo, aspectos ambientais. No caso de um restaurante, como é que os detritos vão ser descartados. Isso hoje é muito importante, porque hoje a gente está com essa consciência ambiental, ecológica, coisa que não existia há mais ou menos 20 anos atrás, por exemplo. Hoje isso tem que ser levado em conta. Então, a partir do momento que eu estou adequado à legislação em vigor, preste atenção aos aspectos legais, eu estou bem amparado, como é que eu vou dizer para você? Eu estou segurado contra eventuais processos que possam se voltar contra o nosso negócio. Outra questão também, falando em aspectos legais, é o direito trabalhista. A gente tem sempre que estar em dia com os nossos colaboradores, com os nossos funcionários, para que a gente não venha a receber um processo trabalhista, às vezes por uma coisa pequena, por um valor pequeno que a gente está ali deixando de dar ao funcionário, ou talvez não é por maldade, mas sim por uma péssima assessoria trabalhista do departamento pessoal do seu escritório de contabilidade,
Então, isso vai te acarretar problemas. Então, tenha certeza de que isso está sendo feito da forma correta, da forma mais justa, limpa e transparente possível, para que você não tenha problema muito em breve, ou talvez o que é pior, lá na frente, já acrescido de juros, multas, e vão te pegar de surpresa, vai ser um problema muito sério. E aí, às vezes, é tarde demais para a gente correr atrás da solução. Vou falar agora sobre a gestão financeira, que é um dos fatores que fazem algumas empresas quebrarem, fecharem as portas, irem à falência. Às vezes uma empresa ela fatura bem, ela tem uma lucratividade boa, mas ela não efetua uma gestão financeira na pessoa do dono da franquia, ou da loja, do franqueador master, do franqueado, enfim. Então isso é complicado. Ou se eu não tenho uma equipe financeira preparada, um supervisor, um gerente, um coordenador financeiro, não importa como você vai chamar esse profissional, mas é ele que tem que fazer toda a gestão. No caso do franqueado, uma gestão de cada loja. Se o franqueado tem mais de uma loja, é um pouco mais complicado, ele tem que saber separar as coisas, se determinada loja está dando lucro, é outra prejuízo. Eu não posso simplesmente pegar dinheiro de uma, aportar na outra. Tem que existir um preparo, como é que eu vou fazer isso? Então, aporte de capital, retiradas dos sócios, fundo de reserva, investimentos, parte de imobilizado, investimento em tecnologia, por exemplo. Como é que isso vai ser feito? Então, a gestão financeira ela é muito importante, porque senão você está recebendo dinheiro, mas não está vendo esse dinheiro, e aí você mistura, por exemplo, seu patrimônio pessoal com o patrimônio da empresa e o negócio acaba não prosperando da forma como você esperava. Então, uma boa gestão financeira ela é muito importante quando a gente fala no negócio franquias. Organização e métodos, ou OIM, como é chamado aí na área da administração, ela talvez seja o esqueleto de qualquer negócio. O que a gente chama de organização e métodos, né, eu vou chamar daqui para frente de OIM. A OIM ela engloba toda a parte de estruturação de processos, né? Como é que eu vou organizar a minha empresa, o meu organograma, quem responde a quem dentro da hierarquia empresarial, como é que fica essa hierarquia exposta para os colaboradores ou para os funcionários da empresa, como é que eles enxergam quem é quem ali dentro, a quem eles se reportam. Então, essa é uma das funções fundamentais de organização e métodos. A parte de processos também, os fluxogramas de processos, eles são o cerne de todo o funcionamento. Pode ser uma coisa simples, mas ela tem que estar manualizada. Por exemplo, uma franquia de uma lanchonete, tem que ser feito ali o desenho do processo. O cliente, ele pede primeiro no balcão e depois paga? Ou ele obrigatoriamente primeiro tem que ir ao caixa, pegar o ticketzinho, fazer o pagamento, pegar o troco, voltar, apresentar e fazer o pedido? A pessoa que recebe o ticket, é ela mesma que vai atender, ou ela vai passar o serviço para um terceiro? Enfim, isso tudo tem que estar manualizado para que não haja uma despadronização. E isso tem que vir, de preferência, do franqueador master, para que todas as lojas tenham a mesma identidade. Ou seja, se eu vou numa loja aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou hoje, ou se eu for numa loja em São Paulo, eu vou ter certeza de que o atendimento será da mesma forma. Se eu sei que aqui no Rio, na loja, eu tenho que ir primeiro ao caixa para depois pedir o produto, eu vou fazer a mesma coisa em São Paulo. Você ganha tempo, economiza dinheiro e não gera insatisfação nos clientes. Procedimentos internos diversos têm que estar manualizados também, para que a empresa ela não saia do prumo, para que ela não saia do trilho e você tenha certeza de que ela está seguindo um caminho correto. Não é um procedimento tão fácil de se fazer, ele demanda tempo, demanda profissionais especializados para que isso seja organizado de uma forma adequada. Falo de novo, levando em consideração a cultura do local, a cultura do negócio. Existem negócios e existem negócios, se é que vocês me entendem. Cada um demanda um tipo específico de profissional, um tipo específico de serviço, de produto, que vai gerar uma demanda de públicos diferentes, ou seja, o público-alvo da prestação de serviço é diferente do público-alvo da venda, do comércio, enfim. Se é uma loja, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, uma loja de beleza, né, vai ser mais procurado certamente pelas mulheres, as pesquisas mostram isso. Então, se é um salão de beleza, né, 99% do público ali, se não 100%, dependendo do local, o público vai ser feminino. Então, tem que levar em consideração como é que funciona, né, esse estudo
de comportamento do consumidor, da mulher, do homem, são diferentes, as faixas etárias são diferentes, poder aquisitivos diferentes vão demandar clientes diferentes, pessoas com níveis culturais diferentes vão demandar produtos e serviços completamente diferentes. Então tudo isso tem que ser levado em conta e a organização em métodos ela ajuda a deixar tudo isso no prumo. Para finalizar, eu vou falar agora sobre a tecnologia da informação e reparem que eu não coloquei lá nessa tela que você acabou de ver, tecnologia da informação e comunicação. Na verdade é assim que funciona hoje, tecnologia da informação e comunicação. A gente começou lá atrás com a tal da informática, né? As empresas trabalhavam com pouquíssimos computadores, às vezes uma grande empresa só tinha um único computador que ficava na salinha do computador, como as pessoas chamavam, e hoje em dia tudo é diferente. Tudo acontece através do computador, seja através de um sistema integrado de gestão, seja através de planilhas de cálculo, editores de texto, clientes de e-mail, navegadores para a internet, programa de PDV, que é do ponto de venda ali, não importa. Hoje o computador ele é fundamental para o funcionamento de qualquer negócio. E não dar atenção à tecnologia da informação é hoje um grande erro. Como eu disse, começou com a informática, se transformou em tecnologia da informação e hoje ela já progrediu, ela evoluiu para a tecnologia da informação e comunicação. Por quê? Porque isso tudo está sendo integrado num sistema de gestão só. Então, a comunicação de todos os meios, seja por e-mail, seja pela internet, por todos os seus canais, seja através de telefonia, isso tudo está sendo agregado a um único setor, que é o TIC, que é a tecnologia da informação e comunicação. Então, dependendo da franquia, eu não preciso de algo tão complexo. A tecnologia da informação lá, o antigo feijão com arroz, vai resolver, mas ele tem que ser um feijão com arroz muito bem feito e muito bem temperado. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho que trabalhar com equipamentos de ponta, eu tenho que trabalhar com profissionais qualificados, eu tenho que dar treinamentos para esses profissionais que vão operar principalmente os computadores e telefones. Por exemplo, tem aparelhos aí de PABX, telefonia, que são aparelhos até, de certa forma, complexos para se mexer. Então, a gente tem que treinar essas pessoas que vão operar. Não importa que a gente vai ter que perder esse profissional 1 ou 2 dias, porque ele vai ficar num treinamento externo, ou se a gente vai contratar um consultor para dar o treinamento in loco, ali dentro da loja, dentro do ponto de venda. Tudo tem que ser feito de uma forma cautelosa, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema lá na frente, na hora de ficar dependente de um computador, ou porque ele quebrou, ou porque o profissional não está sabendo operar. Então eu tenho que dar muita importância à tecnologia da informação. Tem empresas que literalmente elas param se a informática ou a tecnologia da informação ela tiver algum tipo de problema, seja por falta de profissionais ou seja por um equipamento deficitário que não foi investido. Ok? Maiores detalhes, por favor, entrem em contato comigo, podem ligar para o meu telefone, está aqui no vídeo, mandem um e-mail para mim também, eu vou ter o maior prazer em respondê-lo. Se quiser marcar uma reunião comigo para que eu esclareça um pouco mais, fique à vontade, estou à disposição de vocês. Forte abraço e até um próximo vídeo.